we are all caught up in this situation of the pandemic world that we're living in. How does it feel to have this book out there in the pandemic or the post-pandemic world? Quer dizer, nós falando de diversidade, nós todos aprisionados nessa situação atual, nesse momento pandêmico. Então, queria que eles pudessem falar um pouco mais sobre como é entender que este livro é lançado no meio de uma pandemia e como que eles entendem o mundo pós-pandêmico a partir dessa perspectiva. Yeah, well, COVID-19 numbers may be down in some places, like here in the United States, but we are now in a very, very serious worldwide mental health crisis. Os números de Covid podem estar se reduzindo em diversos países, como aqui nos Estados Unidos, mas é uma crise de saúde mental de escala global. And I can't speak for Brazil, but here in the US, it has been a year and a half, 2 years of social and political strife, pandemic-related trauma, economic hardship, traumatic losses. Eu não posso falar pelo Brasil, mas que aqui nos Estados Unidos, né, nesse último ano e meio, tem sido um ano de muitas dificuldades, não só em termos de saúde mental, mas polarização política, de dificuldades sociais, dificuldades econômicas, de conflito entre as pessoas. Eu disse, olha, aqui estamos no mesmo barco. Yeah, and I think the loneliness, the losses, the hardships that people have faced have really taken a toll. And, you know, for many of our clients, the current stressors have triggered feelings and reactions related to old stuff, powerlessness, vulnerability, danger, illness, you know, a sense of alienation, a sense of being captive. Então, claro que as pessoas têm vivido muito a solidão, as perdas, o abandono, e isso já assim, tem sido isso já cria uma dificuldade muito grande em termos de administração de saúde mental, mas que algumas dessas experiências, principalmente ligadas a incertezas, a problemas de trabalho, familiares, de confinamento, têm sido ativadores de vivências do passado, de desamparo, de vivências traumáticas, trazendo essas complicações adicionais de saúde mental como fruto dos disparadores que nós estamos vivendo, aos quais estamos expostos agora. Yeah, so clearly this is a book for these times, and EMDR, in my mind, is a therapy for these times. This book could not be coming out at a more critical time. Eu acho que esse livro não podia estar sendo publicado num momento mais crítico do que esse, porque estamos vivendo um momento, né, de uma crítica, momento crítico de uma vivência moderna, nos tempos modernos, e eu entendo que o EMDR serve como uma terapia para esses tempos modernos. Então, acho que se ajusta perfeitamente a isso que nós estamos vivendo. And also, there's good news in the sense that trauma, I think, in my own experience, is being discussed publicly more than it ever has been before. I find that almost anywhere I go, if the book comes up, people just are volunteering stories about their own trauma history. Eu acho que também tem sido muito importante entender que acho que poucas vezes o trauma tem sido tão falado no ambiente público como agora, né? E que, portanto, tem se aberto um espaço para esse tipo de discussão. E toda vez que a gente comenta sobre o livro, né, e a proposta de se abordar EMDR e trauma, que sempre tem alguém que se voluntaria para dizer, olha, eu tenho essa vivência traumática pessoal. And another, I think, wonderful thing is that Prince Harry has been very public about his own personal trauma history, and that he struggled with drug abuse and alcohol abuse for several years, and that EMDR therapy was the therapy that finally allowed him to heal. In addition, we have the book, new book from Oprah and Bruce Perry. Acho importante também de marcar o relato recente do Príncipe Harry, né, que falou sobre as suas dificuldades com bebida, com drogas, com problemas de família,
e como que o EMDR o ajudou nessa superação, a lidar com essas dificuldades. Além do livro recente da Oprah Winfrey e do Bruce Perry, também falando sobre trauma. Então, que são manifestações públicas de pessoas de renome trazendo a atenção para o trauma. I also think it's interesting, just in the world we live in today. I mean, I've had not friends, but I've heard comments about why would anyone want to read about trauma? And Bessel van der Kolk's book, The Body Keeps the Score, was on the New York Times bestseller list in not one, but 2 categories. And it's been around for a while. But I think that says a lot about what's going on in the world. And as Debbie said, we are so happy to be able to have this book be out so it can be in people's hands so they can learn about it. Yeah, and the Bessel van der Kolk's book has been already translated into Portuguese. So, Right. Né? Então é importante de esclarecer como que a própria... Você pode se perguntar, mas quem vai querer ler sobre trauma num momento como esse? Né? Mas tem um livro do Bessel van der Kolk, que é o The Body Keeps the Score, que já foi traduzido para o português, e que ficou na lista de best-seller do New York Times em 2 categorias distintas. Né? Então, como que há um espaço para se discutir mais e de se informar mais sobre esse assunto, que é uma questão que nos afeta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E se a gente for pensar nesses termos, né, como é que vocês acham que esse livro pode ajudar os outros? Né? So how do you think that your book can help others? I think that it gives people a framework to understand the range of difficulties and the symptoms associated with trauma, and it normalizes and it validates their symptoms and their struggles. Uhum. Olha, eu acho que é um livro que faz com que oferece como que um quadro de referência para que as pessoas possam entender um escopo enorme de dificuldades e sintomas que estão associados com trauma e que podem ser tratados. E, além disso, que normaliza e valida esses sintomas e a maneira como as pessoas têm lutado e se debatido para superar essas dificuldades. Mm-hmm. And above everything else, in the book, we frame post-traumatic stress symptoms as a brain injury. And therefore, our goal is to reduce the stigma associated with the ways in which people struggle post-trauma. Uma das coisas também que esse livro traz é a ideia de se entender o transtorno de estresse pós-traumático como uma ferida cerebral, um machucado cerebral, e, a partir disso, reduzir eventuais estigmas que existam em relação a essas vivências pós-traumáticas. And I think we address people's questions about psychotherapy in general and about EMDR in particular, and about engaging in a relationship with a therapist. You know, that's perhaps the first time ever that people are considering the possibility, and they have no idea what to expect. Eu acho que esse livro também aborda algumas perguntas que as pessoas fazem sobre a psicoterapia em geral e o EMDR em particular, e em especial no que diz respeito a como se engajar numa relação com o terapeuta. Porque várias dessas pessoas que têm lido o livro são pessoas que não fizeram terapia antes e não têm uma ideia do que esperar. E agora elas podem ter essa ideia. Yeah, and again, I try to emphasize that there is a legitimate reason why people are struggling, right? It's not random. It's related to experience that they've had. And we really try to provide hope and set a compassionate tone regarding the difficulties that people are facing. É importante também destacar que aqui a ideia é de mostrar que existe uma ligação, de que esse sofrimento, as pessoas estão sofrendo, estão se debatendo e tentando superar suas dificuldades, não é algo ao acaso, não é randômico, mas que há uma explicação para isso, que há uma conexão e que é importante nós termos esse olhar de mais compaixão em relação a essas dificuldades que as pessoas estão vivendo.
porque há motivo legítimo pelo qual elas estão sofrendo. And the last thing I'll say is that many people don't have language. They don't have a coherent story to share when it's time to enter therapy. And I think that discourages them from taking that step. So hopefully we've provided people with language to use in discussing their difficulties, and a path to finding a therapist who's the right fit for them. Very important. Acho que uma coisa que eu queria destacar aqui é a questão da linguagem. Muitas pessoas, por a sua própria vivência de traumatização, não têm uma linguagem organizada que explique essa história traumática, que dê uma biografia desse trauma que seja coerente, e isso acaba por desencorajar essas pessoas de buscar a terapia, porque elas não sabem bem o que dizer para o terapeuta. Então, eu entendo que esse livro ajuda a proporcionar a esses pacientes uma linguagem, uma possibilidade de expressar com mais clareza as suas dificuldades. Turned away from what was intolerable and started to create a dissociated existence. E que as vivências que eu tive quando chegaram num determinado ponto do insuportável, que é como se eu tivesse me desconectado. E aí eu comecei a utilizar uma série de outras estratégias dissociadas, criando um estado de dissociação, que como que me levaram a viver uma outra vida, algo sem ligação com o que eu tinha no meu dia a dia. And I mentioned earlier that I sort of fell off a cliff when I lost my very big, high-paying, high-status job, and then was in a state of freeze. And I discovered after the fact with Dr. Magnavita, that was the same state that I had been in before as a boy in a traumatized state. Interessante é que conforme eu já comentei antes, quando eu perdi esse meu emprego lá de Nova York com super status, super salário, que a impressão que eu tive é como se eu tivesse caído de um precipício e que entrei num estado de congelamento, e foi muito interessante com o Dr. Magnavita, que foi o meu terapeuta de EMDR, entender que esse estado de congelamento era um estado que eu já tinha vivenciado antes, no passado, e que havia essa ligação que eu não tinha me dado conta no início. And lastly, André, is I found a very deep understanding and respect for the whole phenomenon of neglect, childhood neglect, and realizing that a healthy attachment style is like a healthy immune system. And in childhood, a healthy attachment style allows you to live through and sustain the things that happen to you. Without that, any one of them can be devastating. Algo que eu cheguei a concluir, né, nesse meu trabalho de terapia com MDR em geral, primeiro foi sobre o impacto da negligência, do abandono na infância, e em especial a questão do apego seguro, principalmente, porque é como se essa vivência de apego servisse como um sistema imunológico. E se eu estou com um sistema imunológico bem sintonizado, bem ali em harmonia e operante, que eu posso enfrentar qualquer dificuldade, porque eu tenho como lidar com isso. And lastly, I mentioned a bully in the home and a bully at school. The bully in the home was my older brother, and I had pretty much written him off and was estranged from him for many years. One of the miracles of this whole experience is that he and I are now, for the first time, having a relationship, because he has been going through EMDR therapy for the first time for the last 6 months. And it's been a miracle that I never, ever would have expected. Acho importante também, queria destacar para vocês que eu passei por uma série de experiências muito difíceis com o meu irmão mais velho, sofrendo bullying em casa e também bullying na escola, né? E que isso fez com que nós tivéssemos, eu e meu irmão, esse irmão mais velho, um relacionamento de muito distanciamento, mas que principalmente nos últimos 6 meses, que nós temos tido uma reconexão muito maior. E isso se deve, em especial, por ele estar fazendo a terapia EMDR. And I just want to add that, when we think about phase-oriented treatment, we think about preparation, stabilization, then the trauma processing, and then the process of integration and identity development.
Eu queria destacar aqui a questão desse tratamento que é pautado por fases, né? E que nós temos essa ideia de que primeiro a gente vai fazer a preparação, a estabilização do paciente, depois o trabalho de enfrentamento, de reprocessamento e finalizar com uma integração maior do indivíduo. And we're always in this process with EMDR where we do a piece of experiential work and then we reflect with our clients on what the meaning of that is. E que no EMDR nós temos primeiro, uma questão mais da dimensão experiencial, vivencial do trabalho, seguida por um momento mais de reflexão, de entendimento sobre aquilo que foi trabalhado. So when Michael came to me and we began this process together, he had done all of this EMDR work and had healed so much already. But then we began to engage in a process of reflecting together on his process. And he continued to have realizations. He continued to integrate the learning. He continued to translate the learning into action. Quando o Michael me procurou para a gente escrever esse livro, ele já tinha tido uma experiência extensa com o EMDR, já tinha passado por essas fases, por todo esse trabalho. Mas como, à medida que nós fomos escrevendo esse livro, houve essa oportunidade de até ele retomar e refletir a respeito dessas experiências, de retomar esse assunto e de fazer como que uma tradução dessas experiências nesse processo de tomada de consciência, de mais integração do conteúdo e de uma série de sacadas que a gente chama de realizações em relação àquilo que havia sido vivenciado. And so maybe the very last thing that I'll say is that it was a real privilege to be with Michael during this period of his ongoing recovery. And I'm also very grateful to have had Michael at my side, because Michael would call me out when my writing was too clinical, when it wasn't clear enough. And he really challenged me to define concepts and procedures in a way that would be understandable to all. Para mim foi muito importante, eu agradeço muito ao Michael por essa experiência de ter compartilhado com ele esse trabalho, porque isso me ajudou não só a esclarecer profundamente os meus conhecimentos, mas que ele me desafiava a todo momento para se eu escrevia uma coisa muito rebuscada, com conteúdo clínico complexo, para deixar isso mais simples, mais acessível, e que foi também uma aprendizagem muito importante para mim de escrever esse trabalho junto com ele.